Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Que vocês tenham um dia aí abençoado com todas as sortes de bênçãos, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando Paulo declara para a igreja: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, o qual já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Espiritualmente falando, você está completo, você está perfeito. Por quê? Porque a obra redentora de Cristo, a obra consumada de Cristo, ela já foi realizada de uma vez para todo sempre. Então você, filho de Deus, você tem essa consciência porque, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como Paulo também falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, queridos, nós somos um espírito revestido de carne. Somos espíritos aperfeiçoados, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículos 22, 23 e 24, tá bom? Mas no que tange a nossa matéria, no que tange a nossa vida biológica, no que tange a nossa alma, as nossas emoções, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, como é que nós andamos como filho de Deus? Não posso ficar fazendo pré-julgamento da sua vida, não posso te julgar, eu julgo a minha própria consciência e você deve julgar a sua própria consciência, porque é a nossa consciência que dá testemunho diante do Pai como nós estamos sendo conduzidos. Então, uma vez que eu entendo que no plano espiritual nada me falta, eu estou perfeito, como diz Paulo em Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então, quando eu entendo que no plano espiritual eu estou perfeito, agora eu vou analisar como está a minha vida. Uma vez que essa palavra chegou na minha mente, naturalmente essa palavra ela vai transformar a minha vida, porque ela é uma palavra transformadora. Paulo, ele falava a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, o Evangelho se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, trazendo essa metanoia, trazendo essa transformação de entendimento a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século. Então, uma vez que eu estou convicto, convertido, tá? Conversão, convertido a Cristo, não é mudar a minha roupa, não é mudar o corte do meu cabelo, não é se eu posso jogar um futebol, se eu posso praticar uma atividade esportiva. Converter-se a Cristo não é eu fazer parte de uma instituição religiosa, não é dar dízimo, isso são liturgias, tá? São práticas, ainda que bíblica, mas não tem nada a ver com transformação, porque tem muita gente que dá dízimo, que faz campanha, que faz isso, que faz aquilo, mas não está convertido a Cristo. Muitas dessas pessoas estão convertidas à Bíblia, a Moisés, aos profetas. E Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Se eu estou vivendo lei, eu estou vivendo Moisés e não graça de Cristo. Mas quando eu me converto a Cristo, o véu foi tirado da minha face, como está escrito em 2 Coríntios 3, 14 em diante. Quando o véu é tirado, quando a lei de Moisés, os ensinamentos acerca da lei de Moisés, que foi para os judeus, Malaquias 4:4, aí sim eu me converto a Cristo.
E aquele que está convertido ao Senhor, ele está sem o véu da religiosidade, sem a tradição religiosa, e ele está vivendo de fato a liberdade como filhos de Deus. Porque no mesmo texto de 2 Coríntios 3,17, Paulo diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, como usar dessa liberdade com sabedoria? Como proceder nessa liberdade com sabedoria? E esse é o tema, apresentando o teu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Olha o que Paulo começa dizendo no texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus tem tido compaixão de vocês, por isso eu estou rogando como se Deus estivesse rogando através da minha vida, sabe? Para que vocês, meus irmãos, venham se apresentar não ao pastor Paulo, não ao apóstolo Paulo, não o pastor da igreja X ou Y, mas que vocês venham se apresentar a Deus. Então Deus estava rogando por meio de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Por que como um sacrifício vivo? Porque no antigo pacto, na lei, o sacrifício era de um animal imolado, um animal morto. Então as pessoas pegavam o animal, sacrificavam aquele animal ao Senhor e apresentavam aquela oferta, né? Aquela oferenda a Deus. Isso acontecia na antiga aliança, na antiga dispensação. Na nova aliança, Paulo disse: o sacrifício agora não é mais um sacrifício de um animal, não é mais um sacrifício de um cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já foi entregue pelo pecado, que foi Cristo Jesus. Agora, uma vez que vocês já estão vivos e o sacrifício não é mais um sacrifício morto, um sacrifício de animal, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O que é um culto racional? A sua devoção, a sua entrega, a sua totalidade para com Deus. A sua devoção é o seu relacionamento com Deus. Eu sou dedicado a Deus, não religiosamente falando, mas com a consciência de alguém que recebeu a palavra, que lavou todo o meu entendimento, arrancou toda a sujeira, arrancou toda a oferta e sacrifício morto que eu fazia por meio das práticas religiosas e me fez entender que o sacrifício agora é o sacrifício de um corpo, sabe, vivo, de uma mente saudável, que foi transformada pela palavra do Pai. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não é para você apresentar no altar da igreja para o pastor, não é para você se apresentar para o homem, é para você se apresentar agora para Deus. Não é para você seguir o apóstolo Paulo, seguir o irmão Elcio, seguir o pastor X ou Y. É para você seguir a Cristo. O mesmo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele disse: eu sinto dores de parto novamente, de novo, até que Cristo seja, olha que coisa, irmão, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Cristo precisa ser formado na mente de vocês. Cristo precisa ser, entendido na mente de vocês, porque a transformação é pelo entendimento. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Pedro disse: crescei na graça e no entendimento. O profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído por falta do entendimento. Queridos, é o entendimento acerca de Deus que liberta a tua vida para ter uma vida no padrão que Cristo deseja para os filhos. Então não adianta você sacrificar e pagar preço e subir monte e fazer jejum, porque Daniel fez, e levar o dízimo lá para o templo e a mão do pastor sobre a tua cabeça, se a tua mente, se a tua cabeça não for transformada pela palavra da verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis, não tomais
mais a forma deste mundo, deste século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter a mente transformada por Deus, transformada pela palavra. Não vos conformeis, não tomais a forma da injustiça, da imoralidade, sabe? Das práticas, das orgias, da carnalidade, da libertinagem, coisas estas que não agradam a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: olha, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 1, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos chamou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão. No contexto ali, era voltar para as obras da lei. Por quê? Porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. A salvação chegou por meio da graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, um presente de Deus. E no versículo 9 ele disse: não vem das obras para que ninguém se glorie. É favor, benefício de Deus, benevolência de Deus, bondade de Deus. Então esse era o rogar de Paulo, esse era o clamor de Paulo, essa era a petição de Paulo, não para que as pessoas se tornassem religiosas, deixassem de seguir o pastor Pedro, o pastor Tiago e seguisse o pastor Paulo, deixar de seguir a igreja X, a igreja Y e passasse a seguir uma outra instituição. Não é isso. Cristo não pregou religiosidade, Cristo não fundou denominações, Cristo não abriu congregações. Não, Cristo, ele é o corpo, nós somos o corpo, ele é o verdadeiro sentido do culto racional, ele é o Deus bendito sobre tudo e sobre todos, e nele nós estamos perfeitos. Nós, a totalidade de filhos de Deus, somos o corpo de Cristo, a igreja não é templo, irmãos, abre os olhos. Igreja de Cristo não tem nada a ver com igreja evangélica, com igreja X ou igreja Y. Igreja são pessoas, ajuntamento de membros. Individualmente nós somos templos do Espírito, nós somos membros do corpo, mas coletivamente falando, no sentido espiritual, Deus é Espírito, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, e os verdadeiros adoradores entendem que não é no monte o lugar de buscar Deus, não é em Jerusalém apontando para o templo o lugar de buscar a Deus. O lugar de buscar a Deus é em uma consciência pura que foi lavada pela palavra, é uma transformação, é uma metanoia na mente, uma alma que foi limpa de toda a impureza, de toda a sujeira, de toda a carnalidade, de toda a religiosidade. Deus não procura religiosos, Deus procura homens e mulheres espirituais. Religiosidade é uma coisa, o homem pratica. Espiritualidade é outra história, é o Espírito de Deus se relacionando com o teu espírito e você dando fruto para a glória de Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilha aí, deixa teu like, se inscreva se não é inscrito e vamos que vamos, meditando nessas palavras, nessas verdades, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Você pode até não ir com a minha cara, você pode até não gostar da forma que nós estamos expressando o Evangelho, mas medite, pensa direitinho, abre as suas escrituras e veja que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Graça e paz, graça eterna.